Caros ouvintes, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao canal Comunidade Cristã Espada do Espírito. E no vídeo de hoje, pretendo falar sobre os 4 movimentos de nossas igrejas. Esses 4 movimentos, eles têm perfis diferentes, através de suas crenças e através das suas confissões de fé. Então, nós vamos fazer uma análise desses 4 movimentos à luz das Escrituras e vamos ver qual movimento está mais correto e mais coerente com a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé. Não existe nenhuma autoridade eclesiástica, nenhuma instituição religiosa, nenhum credo religioso que esteja acima da palavra Escritura. Então nós vamos pegar esses 4 movimentos do meio evangélico, e nós vamos aplicar as Escrituras, esses 4 movimentos, e vamos ver qual deles tem mais coerência com as Escrituras, com a palavra de Deus. Aquele movimento que estiver mais adequado à palavra de Deus, obviamente esse será o movimento mais verdadeiro, mais genuíno e uma igreja boa para se congregar. Então esses 4 movimentos eles têm perfis diferentes, e vou ser bem honesto aqui com vocês em relação a esses perfis desses 4 movimentos. Vamos começar aqui com o movimento pentecostal, com o movimento reformado. Esse que eu estou colocando a bolinha em cima, é o movimento reformado. O movimento começou no século XV, através de Martinho Lutero, da Reforma Protestante, com as suas crenças nas Escrituras, crenças de salvação pela graça, crença através da doutrina da graça, e essa doutrina se propagou, e começaram a surgir as igrejas históricas. Então, qual o perfil de uma igreja reformada? O perfil da igreja reformada, ênfase na pregação cristocêntrica, na pregação de Cristo é o centro, ênfase na doutrina da graça, por exemplo, nos 5 pontos do calvinismo, doutrina da depravação, como é que se chama o nome? Graça irresistível, expiação limitada, enfim, não vou citar esses pontos, mas a doutrina reformada é baseada nesses pontos, nas doutrinas cristãs, então ele tem ênfase em pregações cristocêntrica, ênfase, em pregações expositivas, explicando o texto, ênfase na centralidade de Cristo nas Escrituras, ênfase na glória apenas de Cristo, através dos 5 solas. Pronto, a ênfase da teologia reformada baseada nos 5 solas, somente a Escritura, a Bíblia é autoridade, para os reformados, não existe autoridade eclesiástica ou revelação que esteja acima das Escrituras, não existe. A Bíblia é absoluta para os reformados, Então não existe revelação que esteja acima das Escrituras, não existe autoridade eclesiástica que esteja acima das Escrituras, E uma das principais doutrinas dos reformados é a doutrina da predestinação, Eles acreditam na doutrina da predestinação, e existem vários textos bíblicos para isso, O homem por si só ele não pode se salvar, ele não tem capacidade de se salvar. Então é isso que os reformados eles creem e acreditam. Vamos aqui para o segundo movimento, o movimento pentecostal. O movimento pentecostal ele surge mais ou menos no ano de 1904, se dá início na Rua Azusa,
e depois, né, esse movimento é trazido para o Brasil, né, chega aí, se eu não me engano, se não me falha a memória, entre os anos de 1908, 1907 a 1910. Né, esse movimento foi trazido pelos missionários Daniel Berg, né, Gunnar Vinan, né, os fundadores aí da Igreja Assembleia de Deus, e também o italiano Luiz Francescon, já no ano de 1910, né, que fundou aí a Assembleia Cristã, né, já tinha sido fundado na Argentina, né, a Assembleia Cristã, né, bem antes de 1910. Também a Igreja de Chicago, né, a Assembleia em Chicago, né, nos Estados Unidos, né, e depois chega ao Brasil, né, através de Luiz Francisco. Ele rompe com a Igreja Reformada, né, pois Luiz Francisco era presbiteriano, e quando o movimento pentecostal chega ao Brasil, né, então é fundada essas igrejas, né, a Assembleia Cristã, depois a Assembleia de Deus, e posteriormente, né, que não foi no ano de 1910, né, mas acredito que no ano de 1936 surge a Congregação Cristã no Brasil, como é que chama o nome? Como igreja institucionalizada, né, no ano de 1936 pelo ancião Luiz Pedroso. Então a gente pode dizer que foi a Congregação Cristã, ela é uma dissidência da Assembleia Cristã, sim, né? Então, quais são as crenças do pentecostalismo? Né? No movimento reformado, ênfase nas escrituras, ênfase na centralidade de Cristo. No movimento pentecostal, ênfase nos dons, né? Dom de profecia, dom de línguas, né? São esses dois principais, né? E o movimento pentecostal, né, no seu início, era um movimento que ao princípio se tinha também a centralidade de Cristo, né? Mas com o passar dos tempos, né, essa centralidade foi deixada de lado, né? E o movimento pentecostal terminou se tornando um movimento místico. Isso algumas igrejas, não todas as igrejas, tá entendendo? Não todas as igrejas. Se tornou um movimento místico, né? Que passaram a tirar a centralidade das escrituras, tirar a centralidade de Cristo, né? E passaram a focar, colocar a centralidade nos dons, né? Pouco se importando com escritura, pouco se importando com doutrina. O importante é os dons, né? O importante são as profecias, né? Não importa se as profecias ela tá atingindo as escrituras, se ela não está de acordo às escrituras, pois o importante é os dons, né? O importante é as línguas, né? Não importa se não tem interpretação, não importa se não tem ordem, né? Mas a ênfase passou a ser nos dons. Temos aqui o movimento neopentecostal, né, que surge aí no ano de 1980, né, também começa nos Estados Unidos, né, esse movimento neopentecostal, né, de onde surge a teologia da prosperidade, né, e ênfase nas curas e milagres, né. E o movimento pentecostal, né, também ele neopentecostal, né, no caso, o terceiro movimento aqui, ele não foca na centralidade de Cristo, não foca na centralidade nas escrituras, mas a centralidade, né, é a prosperidade, e isso trouxe o antropocentrismo, né, para o meio evangélico. O foco é o homem, né? Se o homem é cristão, ele tem que prosperar, ele tem que ser curado das suas enfermidades, né? Esse é o foco do movimento neopentecostal. E recentemente, né, nasce outro movimento chamado o movimento evangélico Coach, né, que é o quarto movimento, o Coach. Ele surge no período na pandemia. Não vou falar o nome do cara aqui, né? Mas
é um cara bastante conhecido, bastante famoso e se tornou gigante aí no meio evangélico, né? Mas foi um movimento que teve grande repercussão, né? Pessoas estavam tristes, pessoas estavam depressivas, pessoas estavam sem propósito de vida devido ao isolamento social por conta da pandemia. Aí surge a teologia coach, né, para resgatar o propósito de vida dessas pessoas, né, para resgatar sua autoestima. E o foco da teologia coach é isso, né? O foco completamente no ser humano, né? Tudo que Deus faz, né, é em prol do ser humano, né? Porque o ser humano é bom, né? Porque o ser humano é a coroa da criação de Deus. Então, o movimento coach, ele é uma teologia da prosperidade melhorada, piorada, né, no caso, né? No movimento neopentecostal, o homem é o centro, Cristo não é o centro, o homem é o centro, né? Você tem que pedir a Deus, né? Você tem que colocar Deus na parede, né? Se você é obediente a Deus, se você coopera em uma igreja neopentecostal, né? Quando se apresenta a dificuldade, você tem todo o direito de colocar Deus na parede. É isso que eles acreditam. E o movimento pentecostal não está muito longe disso não, né? Algumas igrejas pentecostais já estão pendendo aí para o lado do neopentecostalismo. E a teologia coach, né, coloca o homem completamente no centro, né? Porque na teologia coach, né, diz que Deus não faz nada, né? Você pode mudar a sua história, você pode reescrever a sua história, né? E o máximo que Deus vai fazer é estar ali, te aplaudindo tudo aquilo que você fizer de bom, né? Então esses dois movimentos, o neopentecostal e o movimento coach, né, são movimentos que colocam o homem completamente no centro. Cristo não é o centro, né? E nós temos uma guerra aqui, baseado nesses 4 movimentos, né? Nós temos, deixa eu ir aqui para a logo do canal. Então nós temos uma guerra. Nós temos o antropocentrismo, né, que é a teologia focada no homem, nas igrejas, e nós temos o teocentrismo, que é a teologia focada em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, né? Qual dessas duas teologias vai estar de acordo com as Escrituras? É isso que nós vamos ver. Então, deixa eu ir aqui para o próximo texto, né, para mostrar aqui para vocês, né? Então, nós vamos começar com o texto aqui, a centralidade de Cristo na Bíblia, né? Jesus Cristo, ele é muito enfático no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim: errais, não examinais as Escrituras, cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ora, se a Escritura ela testifica de Cristo, então isso significa que Cristo é o centro e não o homem. É isso que você precisa entender. Então, o movimento pentecostal, o movimento neopentecostal e o movimento coach já estão errados à luz das Escrituras, que colocam o homem no centro. Jesus Cristo é bem enfático. Errai e não examinais as Escrituras, cuidaste nela a vida eterna. Então já temos aqui duas centralidades. Nós temos a centralidade da Bíblia, das Escrituras, e temos a centralidade de Cristo, que é testificada nas Escrituras. Então, diante deste versículo, ponto para o movimento reformado. Jerônimo, presta bem atenção aqui, ó, nessa passagem aqui que eu vou citar aqui para vocês. Jerônimo, por exemplo, o grande patriarca da igreja do século IV, do século V, ele escreveu que a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Jerônimo está dizendo, se você ignora as Escrituras, você está ignorando Cristo. Simples assim, né? Então, se na tua igreja a teologia é focada na centralidade do homem e Cristo é apenas um bônus, as Escrituras é apenas um bônus,
você está ignorando Cristo, ignorando a sua palavra também. Vamos aqui, ó. 2 Coríntios 4:5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Nós mesmos somos servos por amor de Jesus Cristo. Então Paulo deixa claro aqui, né, que o tema central da mensagem de Paulo era Cristo, não era o homem, não eram as suas necessidades, não eram as suas ambições, não eram os seus caprichos, não era cura, não era milagre. Então você não crê em cura, você não crê em milagre. Claro que nós cremos. Deus faz cura, Deus faz milagre, desde que a glória seja apenas para Cristo e a centralidade do milagre e da cura seja Cristo e a sua palavra. Simples assim. 2 Coríntios 2:2. Porque nada me propus saber entre vós senão Jesus Cristo crucificado. Novamente Paulo, né, levando a centralidade de Cristo. Atos dos Apóstolos 5:29-32, né? E respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vos mataste, suspendendo no madeiro. E Deus elevou a sua destra, príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Vamos aqui para o próximo slide aqui. Então, novamente aqui a centralidade aqui dos apóstolos em Cristo. Centralidade de Cristo. Então o objetivo de Pedro não era agradar os homens, não era pregar para agradar o homem, era agradar a Deus, era agradar a Cristo, mostrando a centralidade de Cristo nas Escrituras. Vamos agora para a centralidade das Escrituras. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, né? Somente a Escritura, ela pode te corrigir, te repreender, para que você seja um homem de Deus perfeito, né? Instruído para toda boa obra. Não são falácias, né? Não são profecias que não estejam de acordo com as Escrituras, mas é a própria Escritura, a palavra de Deus revelada. 2 Timóteo 3,15. Que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo a Timóteo, né, que a Bíblia, a Escritura, né, ele faz um elogio, que desde pequeno ele conhecia as Escrituras, né, e diz que é o único meio de se fazer sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo, é através das Escrituras, né, não através de culto de bênção, culto de vitória, né, não é através de falácia, mas é através das Escrituras. Josué capítulo 1, 1:8. Não se aparte da tua boca o livro dessa letra, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Deus está dizendo a Josué, né? Estuda e medita na minha palavra, e medita na Bíblia, medita nas Escrituras dia e noite, né? E faz conforme tudo quanto está escrito. Então, novamente, a centralidade da palavra aqui. Vamos aqui para outros textos, né? Deuteronômio 4:2, né? A palavra de Deus não pode ser acrescentada. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos mando, né? Então, Deuteronômio 4:2 está dizendo que nem pode acrescentar nem diminuir. 1 Coríntios 4:6. Se eu, irmão, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Não é porventura isso que acontece nos movimentos neopentecostais? Soberba, orgulho, desprezo das Escrituras, né? E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: não vá além das Escrituras, vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. 1 Coríntios 14, né? Versículo 29-33, e fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Os profetas têm que ser julgados, aquele que traz profecia, ele tem que ser julgado, conforme Paulo está dizendo aqui. As suas profecias precisam estar de acordo com as Escrituras, senão está errado e acabou-se. Não existe profecia infalível, não existe profecia absoluta. Infalível, absoluto, somente as Escrituras, somente a palavra. Se a profecia, revelação, visão
está de acordo com as Escrituras, está certo. Se não está de acordo com as Escrituras, está errado. Então, Paulo está dizendo aqui muito claro que as profecias podem sim ser julgadas e o critério para o julgamento das profecias são as Escrituras. São as Escrituras. Preste atenção nesse texto aqui, ó. João capítulo 10, versículo 35. Pois chamou Deus aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada. Cristo, novamente, apontando para a centralidade da sua palavra. A Escritura não pode ser anulada. A Escritura é absoluta segundo Cristo. 2 Coríntios 10. Né? Novamente, a centralidade de Cristo deixou nos conselho toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? E levando cativo todo entendimento, conhecimento, a obediência de Cristo, né? Novamente aqui a centralidade de Cristo. E Apocalipse 22, 19, né? Vou passar a bolinha aqui para vocês verem. Se alguém quaisquer das palavras desse livro, tirar quaisquer da palavra desse livro, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas escritas que estão nesse livro. A palavra de Deus não pode ser acrescentada nem diminuída, né? A palavra de Deus é absoluta. Não seja autossuficiente, né? Tem visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Provérbios 26, 12. Aqui, ó. Mais esperança há no tolo do que para ele. Então, esses pastores, esses pregadores que se acham autossuficientes, se acham acima das Escrituras, né, vão perecer. Eles vão perecer. Salomão diz que mais esperança há de um tolo do que para ele. 2 aos Coríntios 10. Aquele que se gloria, gloria-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Novamente, a centralidade de Cristo, né? Cristo não apoia a glória humana, né? A palavra de Deus, a Bíblia, não apoia a glória para os homens, não apoia a glória para a instituição, a glória é somente de Cristo. Paulo está dizendo aqui, 2 Pedro 3, né? Olha que interessante esse texto aqui, ó. Pedro falando que há pontos difíceis de entender da carta de Paulo, né? Aí ele diz aqui, ó, falando disso em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, a qual indoutos inconstantes torcem igualmente as Escrituras para a sua própria condenação. Então cuidado você aí que está distorcendo as Escrituras, né? Em nome de profecia, em nome de revelação, em nome da tua instituição, cuidado, né? Se você distorce a palavra de Deus, a Bíblia, distorce para a tua própria condenação. Acabou aqui os slides, mas quero citar aqui 2 textos para vocês, né? Antes da gente encerrar o vídeo aqui. Quero citar aqui 2 textos para vocês. Deixa eu aqui. Mas as pessoas que não conhecem Bíblia, né, vão querer apelar para suas demandas e vão querer que as suas demandas sejam atendidas nas igrejas, né? E vão querer estar ouvindo profetadas, né, vão querer estar ouvindo bênçãos, né, palavras de libertação. Mas o que é que Jesus Cristo ensina sobre isso? Vamos aqui para o texto, né? Eu deixei salvo aqui no Telegram para poder abordar aqui com vocês. Mateus capítulo 6, versículo 31. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, né? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus Cristo está dizendo aqui que não é para você se preocupar com suas demandas, que não é para você se preocupar com o dia de amanhã. Jesus Cristo, ele promete aqui
E quando você busca o reino de Deus, todas as suas demandas vão ser atendidas por Cristo Jesus, conforme a vontade dele, né? Tudo aquilo que você precisa para a subsistência humana, Cristo já prometeu. Você tem que se preocupar apenas com o reino, né? Você não tem que estar ansioso, preocupado com o dia de amanhã, né? Mas você precisa manter a sua fé em Cristo, né? E que crê que Cristo providenciará todas as tuas necessidades. Tudo aquilo que você precisa para a subsistência humana, Cristo já prometeu, né? Você não precisa estar correndo atrás de profetas, de profetadas, de culto da vitória, culto do milagre, né? Você não precisa ouvir nada disso. Cristo já fez a promessa, Ele já prometeu cuidar de você. Ele já prometeu cuidar da tua subsistência humana. Te preocupa apenas com o reino. Te preocupa apenas com o reino, né? Te preocupa em ser santo, te preocupa em agradar a Deus, né? Te preocupa em atender o teu próximo. Te preocupa em estudar a palavra. Te preocupa em aplicar a palavra em tua vida. Te preocupa em vencer a soberba, em vencer o orgulho. Aí fazendo isso, você vai estar vivendo o reino de Deus aqui na terra. Vamos aqui para outro texto, Lucas 12, né? Vamos ler aqui para vocês. Ó. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparte comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem pôs a mim por juiz eu reparte e dou entre vós? E disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha rendido muito em abundância, e azoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei então isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores para recolher ali as minhas novidades e os meus bens. E direis à minha alma: Alma, tem depósito para muitos bens, muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus diz: Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens preparado. Para quem será? Assim se é aquele que ajunta tesouros, não é rico para com Deus. Cadê Cristo defendendo a prosperidade aqui? Né? Cadê Cristo dizendo que iria atender a demanda daquele homem que pediu para repartir a herança com seu irmão? Cadê? Né? Então, baseado em todos esses versículos, qual você acha que se encaixa? Então percebam que o antropocentrismo ele não tem vez diante das escrituras. O antropocentrismo ele não tem vez, né? E infelizmente, né, muitos do movimento pentecostal, do movimento neopentecostal, né, do movimento coach, são movimentos religiosos que estão buscando a glória humana. Eu vou repetir aqui o texto, 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, verso 17. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Né? Homens preocupados com glória própria, com glória humana. E para encerrar esse texto, para encerrar esse vídeo aqui, na realidade, né, vou citar aqui um versículo da Bíblia, né, segundo, deixa eu ver aqui, Filipenses, texto de Filipenses. Vamos aqui rapidinho. Bom, Filipenses capítulo 2, né? Vamos ler a partir do versículo 6 aqui, para a gente fechar com chave de ouro, né? Que Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Exaltado soberanamente somente Cristo, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. É exaltado soberanamente somente Cristo. Somente Cristo. Não é homem, não é instituição religiosa, não é o teu pastor, não é o teu pregador, não é o teu líder, não é o teu cantor, gospel favorito. É exaltado soberanamente somente Cristo. Somente Cristo. Que recebeu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. A glória de Cristo, Deus não divide com ninguém. A glória de Cristo, Ele não divide com ninguém. A glória de Cristo é somente de Cristo. E é o que essas denominações estão fazendo. Dividindo a glória de Cristo com pregadores, dividindo a glória de Cristo com cantores, dividindo a glória de Cristo com as suas instituições religiosas, o nome da sua igreja. E pior, não dividindo a glória de Cristo, né? Mas 90% da glória fica para o pregador, para o cantor, para a instituição religiosa, e 10% da glória fica para Cristo. Ainda estão fazendo essa divisão, né? Então cuidado com essas igrejas, cuidado com esses pregadores, né? Cuidado, né? O evangelho verdadeiro não é brincadeira. E no dia do juízo haverá muitas surpresas, né? De pessoas que não roubaram, não mataram, não adulteraram, né? Mas distorceram a palavra de Deus, né? Criaram ídolos no seu coração, né? O ídolo do egocentrismo, o ídolo da glória humana, o ídolo da glória humana. Lá em Apocalipse é muito claro que os idólatras, né, não herdarão o reino, né, aqui na terra, e muito menos os céus, né? A glória é somente de Cristo. Aprenda isso nas Escrituras. Se você não crê nas Escrituras, se você crê na teologia da tua denominação, né? Se você crê na tradição oral da tua denominação, né? Paciência. Eu fico com as Escrituras. Eu creio nas Escrituras. Esse é meu vídeo de hoje. Curta, compartilha e espalha, para que pessoas venham ao conhecimento da verdade. Então, baseado em todos esses textos, o movimento reformado, né, se encontra mais coerente. Ah, mas o movimento reformado não crê em dons. Existem dois movimentos reformados, né? Os sensacionistas, que não acreditam na continuidade dos dons, e os continuistas, que acreditam na continuidade dos dons, né? Os continuistas, eles acreditam que apenas alguns dons cessaram, como o dom de operação de maravilhas, que estava nos apóstolos. Para eles esse dom não existe mais. Daí, de fato, não vemos ninguém com esse dom, né, de operação de maravilhas. Se existisse, vai para esses hospitais aí, hospitais cheios de canceroso, cheios de leproso, né? A pessoa com esse dom sairia curando todo mundo, né? E nós não vemos isso. Nós não vemos isso. Sai por aí ressuscitando morto, esses sinais de operações de maravilhas, né? Mas eles acreditam sim no milagre, e o milagre existe, e o milagre acontece conforme, segundo a vontade de Deus. Deus cura um câncer, Deus cura qualquer doença terminal, né? Os reformados acreditam nisso, e de fato Deus cura mesmo, mediante a sua vontade e soberania, não mediante os caprichos humanos. É isso que eles acreditam, né? Então, dizer que os reformados não acreditam no dom, isso aí é uma falácia, né? Eles acreditam nos dons sim, acreditam nos milagres sim, né? Tudo dentro das Escrituras, respeitando a autoridade máxima de todo cristão, a palavra de Deus, as Escrituras. Tá bom? Esse é meu vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Fiquem na paz.